Que os fundos imobiliários estão caindo não é novidade para ninguém, né? Se você olhar aí para sua carteira, você provavelmente tem vários FIIs no vermelho e não é muito difícil de entender por que isso aconteceu, né? Se a gente juntar aqui, inflação subindo, taxa de juros mais alta, risco Brasil, curva de juros, fica fácil da gente entender por que nos últimos 30 dias o IFIX caiu aí 3,13%, nos últimos 6 meses menos 4,57% e no ano de 2024 menos 2,35%. Se você já me acompanha aqui no YouTube, você com certeza já entendeu porque que os fundos imobiliários estão caindo, né? Mas nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre: será que a gente está só no começo de uma grande crise nos fundos imobiliários ou será que essa crise nos FIIs já está acabando? Será que os fundos imobiliários vão cair mais ou eles já estão precificados? Até quando os fundos imobiliários vão continuar caindo e qual é o melhor momento para comprar fundos imobiliários com desconto? Comenta aqui a sua opinião, se na sua visão os fundos imobiliários vão cair mais ou se eles já estão precificados. Pode comentar sim ou não, mas dá o embasamento aí para entender o que você pensa sobre os fundos imobiliários nesse momento. Eu venho falando aqui da crise dos fundos imobiliários já faz uns 5 meses atrás, quando eu soltei esse vídeo aqui, né? Eu já vinha falando, alertando todo mundo de um possível cenário onde o mercado de FIIs poderia desabar aí por conta de uma Selic mais alta. Eu sei que no começo do ano a previsão era de uma Selic terminando 2024 em 8%, né? Quem acompanha bastante as notícias sabe o que eu tô falando. Mas como aqui é Brasil, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então vamos começar a entender aqui, será que a gente tá só no começo de uma crise dos fundos imobiliários ou será que ela já tá acabando? Bom, primeira coisa é a gente saber diferenciar o que é uma crise sistêmica de uma crise não sistêmica. Crise sistêmica é quando um problema ele afeta toda a economia. E crise não sistêmica é quando esse problema ele é relacionado a fatores específicos aí de uma empresa, um segmento ou uma única classe de ativos. Nesse momento, a gente não está presenciando uma crise somente nos fundos imobiliários, porque olha só essa notícia. Pedidos de recuperação judicial no agro crescem 523% no primeiro trimestre de 2024. Recuperação judicial de farmácias disparam no terceiro trimestre. Pedidos de recuperação judicial no Brasil atingem maior nível em quase 20 anos. E a gente está vendo aí várias empresas quebrando que não estão ligadas somente ao segmento imobiliário. Então uma coisa a gente já entendeu, a crise não é somente nos fundos imobiliários. Por mais que a gente olhe para a nossa carteira e às vezes a carteira toda está caindo, não é algo isolado somente de um único segmento. Outro ponto aqui é a gente entender o impacto dos títulos públicos nos fundos imobiliários. Se você também acompanha aí o Tesouro Direto, cara, você sabe que ultimamente, aí nos últimos 6 meses, o que você mais encontra no Tesouro Direto são taxas absurdas, pagando aí acima de IPCA mais 6, 6,20, 6,5. Já teve dia do Tesouro estar negociando com uma taxa IPCA mais de IPCA mais 6,70. Isso aí é praticamente imperdível, né? Se você tem a possibilidade de ganhar IPCA mais 6 por aí 10, 15, 20 anos, praticamente sem risco, o que você vai fazer em fundos imobiliários? Você vai acabar exigindo um ganho maior daquelas cotas que você está comprando, porque senão compensa mais você deixar o dinheiro na renda fixa ali para a praia. Só que o investidor de fundo imobiliário no Brasil, ele ainda olha mais para o quê? Para o dividend yield do fundo do que necessariamente para a qualidade do fundo, dos imóveis, da gestão. Então se a cota cai, independente se o fundo está pagando um rendimento ou não, a pessoa ela sempre vê ali se está positivo ou se está no negativo. A partir do momento em que a cota caiu um pouquinho, já tem muita gente que já vende logo e acaba entrando no que a gente chama de efeito manada. Algumas pessoas vão lá e vendem por causa de um relatório, por causa de uma notícia ou porque diminuiu um pouquinho o rendimento da cota. Quando o fundo começa a cair, muita gente já começa a vender as cotas. Então, respondendo aqui a primeira pergunta, estamos em uma crise dos FIIs? Obviamente a gente está passando por isso aí, todo mundo que acompanha o mercado já entendeu. Porém, isso daí não é algo isolado somente dos fundos imobiliários. Então a gente tem que ficar ligado nisso para a gente não achar que a gente está investindo errado, que os fundos imobiliários são ruins, que não compensa investir em fundos imobiliários. Porque se você começou a investir em FIIs aí de um ano para cá, você só tá vendo suas cotas ou se desvalorizando ou andando de lado. A gente teve um picozinho aí, a hora que a Selic começou a cair, Selic subiu de novo, o mercado continua andando de lado. Então não se desespere. Estamos sim passando por uma crise nos FIIs, mas não é uma crise somente dos fundos imobiliários, e sim uma crise aí que está pegando o mercado todo. Agora, para entender se essa crise ela tá só no começo ou se ela já está acabando, a gente precisa entender que além dos ciclos de mercado que envolve aí taxa de juros, câmbio, inflação, a gente também tem o ciclo imobiliário. Eu falo bastante sobre isso dentro do Renda com FII, que o ciclo imobiliário ele passa por 4 fases: recessão, recuperação, expansão e hiperoferta. Basicamente, a gente entrou na recessão na época da pandemia.
E a gente passou da recessão, passamos pela recuperação, quando a taxa Selic começou a cair, a gente já estava quase com um pezinho na expansão. Só que aí o que aconteceu? A Selic subiu de novo, a gente voltou para trás, a gente regrediu. Então quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, entra menos investimento no segmento imobiliário. E o segmento imobiliário como um todo, eu não estou falando só de fundos imobiliários, isso aqui serve para você que é corretor, para você que compra e vende casa, para você que gosta de ter imóvel de aluguel ou compra e vende, isso aqui serve para você que entende sobre imóveis. Que a gente sempre está em uma dessas 4 fases. E a gente agora estacionou de novo na fase entre a recessão e a recuperação. Se a taxa Selic continuar subindo de novo, a gente praticamente estacionou na recessão e aí vai demorar um pouco mais para a gente voltar a ver dinheiro entrando no segmento imobiliário. Então, quanto tempo pode durar essa crise nos fundos imobiliários? O Boletim Focus jogou a projeção aí para a Selic em 11,75 na próxima reunião do Copom. Então, isso aqui quer dizer que esse ano, 2024, os FIIs não vão se recuperar. Eu sempre abro umas caixinhas de pergunta lá no Instagram, que aliás, se você ainda não me segue, vou deixar o link aí na descrição, e muita gente me pergunta: Lucas, você acha que os fundos imobiliários vão se recuperar ainda esse ano? E obviamente que não. O Copom tá jogando a Selic ainda mais para cima, já tem casas de análise aí projetando Selic em 12% em 2025. Isso aí significa que o mercado como um todo, não só dos fundos imobiliários, ele pode andar de lado não só até o fim de 2024 e nem até o meio de 2024, mas até o final de 2025. Eu sei que falando isso aqui eu posso até estar jogando água no café de muita gente, né? Mas, sinceramente, essa é a minha opinião. Os FIIs podem andar de lado aí por mais tempo do que o esperado. E a gente ainda tem mais 2 reuniões do Copom agora em novembro, aí, então vamos ficar de olho pra gente entender o que vai acontecendo. Agora, outra dúvida aqui: será que os FIIs vão cair mais, né? Essa aqui é a resposta que todo mundo tá perguntando, né? Ou será que eles já estão precificados? Como eu sempre comento aqui com vocês, o mercado não é bobo, cara. Toda vez que a gente olha ali um boletim Focus, a gente vê uma notícia, tem um monte de pessoa fazendo a mesma coisa. Então, se eu já sei que o mercado está projetando que a Selic suba, muita gente já sabe também. Muita gente está estudando, muita gente está assistindo vídeo, muita gente está tendo contato aí com muito relatório. Então, a gente sabe que o mercado ele vai se antecipando, né? O erro de muita gente, muitas vezes, é achar que sempre vai cair mais, que sempre vai cair mais, ou que sempre vai subir mais. E aí fica esperando demais. A hora que vai ver, o bonde já passou, a pessoa não conseguiu nem comprar barato e às vezes não conseguiu nem entrar naquela janela de oportunidade. Só que na minha opinião, tá? Isso aqui é particular. Você pode até deixar seu comentário aí para eu saber o que você pensa sobre isso. Na minha opinião, o mercado já caiu 60% do que tinha que cair. Tomou um susto ali, muita gente já saiu dos fundos imobiliários, já voltou para renda fixa e tudo mais. Só que se a Selic subir mesmo na próxima reunião ou nas próximas reuniões, eu acredito que caia mais um pouco. Só que o que está deixando o mercado receoso mesmo, está contribuindo aí para mais uma queda, são 2 pontos. Primeiro é o Galípolo, agora entrando em 2025, e o déficit fiscal do governo gastando demais. Todo mundo sabe, eu venho falando isso aí em vários vídeos. O Galípolo entra ali em 2025 na presidência do Banco Central. Então, hoje a gente tem o Campos Neto, é um cara mais pró-mercado, um cara que passa uma transparência maior, um cara que é mais consciente. Agora vai entrar o indicado do Lula, é o Galípolo, e eu não tô nem aqui falando que ele vai ser ruim ou que ele vai fazer alguma coisa contrária ao mercado, tá? Aliás, ele foi até a favor do aumento de juros, foi uma decisão unânime no último Copom, isso aí é muito bom. Só que ele é indicado do Lula e o mercado não sabe como que ele vai reagir em relação às taxas de juros. Então a gente tem de um lado a inflação subindo, Selic subindo, mas o Galípolo vai entrar em 2025. E o mercado já está precificando esse risco. Será que ele vai tentar diminuir a Selic, só que a gente tem uma inflação subindo? Será que isso aí vai dar certo? A curva de juros lá na frente já está apontando que a gente pode ter um risco maior. Então o mercado ele fica receoso com tudo isso. Vamos ver, né? A decisão do último Copom foi unânime, mas vamos ver a hora que o Galípolo tiver aí a faca e o queijo na mão, o que ele vai fazer. E do outro lado, a gente tem o quê? Governo gastando demais, cara. Déficit fiscal aumentando. O governo, quando ele gasta mais, ele só tem 2 caminhos. Ou ele corta a despesa, ou ele aumenta a arrecadação. Eu nem preciso comentar com vocês aqui o que o governo está escolhendo, né? Então a gente tá caminhando aí para ter maior imposto do mundo, maior IVA. Cara, isso daí é péssimo pro Brasil, tá? Tem muita gente que apoia, pagar mais imposto e tudo mais. Tem muita gente até que compara com outros países, né? Fala assim, pô, mas tem vários países que o imposto é alto. Beleza, mas uma coisa é você pagar o imposto e você ter de volta aquilo que você está contribuindo. Você ter educação, você ter saúde, você ter aí um bom ambiente para sua família morar com segurança. Agora, quando você paga o maior imposto do mundo e não tem nada disso,
fica complicado, né? Por isso a gente acredita que ano que vem as coisas podem piorar. E eu não tô falando isso aqui para botar medo em ninguém não, tá? É só a gente olhar as análises macroeconômicas aí do país, que todos os indicadores estão apostando do quê? Inflação mais alta, déficit fiscal aumentando, e aí a gente tem esse cenário aí da troca do presidente do Banco Central. Vamos ver e vamos continuar acompanhando aí para ver como que ele vai lidar aí com essas questões econômicas. O que pode segurar um pouco essa queda dos fundos imobiliários aí, caso aconteça essas projeções que a gente tá falando aqui, tá? Vocês podem notar aí que bons fundos sempre tem muita gente de olho. Então você percebe que tem fundo que cai aí 15%, 20%, 30%. Só que tem fundo que mesmo com esse susto, ele bate ali no fundo do mercado e o mercado já precifica ele de novo para cima. Então você tem vários fundos aí que é difícil você conseguir realmente comprar esse fundo abaixo do VP. Você pega, por exemplo, HGLG11, XPML11, o próprio BRCA11 é um fundo que não tá caindo. Então o que acontece? Bons fundos sempre tem muita gente de olho. E agora no final do ano, muita gente faz o quê? Pega 13º, férias, comissão. Isso aí pode acabar entrando nos fundos imobiliários. E o mercado de FIIs ele vem crescendo muito, né? A gente tá aí se aproximando dos 3 milhões de pessoas, por mais que sejam poucas pessoas em comparação ao Brasil todo, o número de pessoas que a gente tem aí na nossa população. Quanto mais pessoas investindo, mais dinheiro roda nesse mercado, aumenta a liquidez, aumenta os fundos. Isso aí contribui também para que os fundos imobiliários não caiam tanto assim, caso essa galera de final de ano aí decida colocar o dinheiro que ganhou em fundos imobiliários para começar a fazer os seus investimentos. Só que até quando os fundos imobiliários vão continuar caindo? Cara, essa aqui é uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha do Instagram, aqui no YouTube, nos comentários. E, sinceramente, não tem como a gente saber, deixo bem claro isso aí pra vocês, que qualquer previsão, cara, qualquer analista, qualquer pessoa que tenta prever o mercado acaba errando. Só que se a gente for ser analítico e racional aqui, cara, com uma Selic em 11%, o que o mercado já tá projetando aí para 2025, muita gente vai segurar o dinheiro na renda fixa e não vai para renda variável. Só que pode acontecer aqui 3 coisas que, se você tá esperando demais, você pode acabar chupando o dedo. Primeiro ponto é o quê? Juros americanos caindo, o dinheiro começa a entrar aos poucos aqui no Brasil, país emergente, ainda mais se a taxa de juros estiver um pouco mais alta, uma parte desse dinheiro acaba escorrendo para os fundos imobiliários. Isso impacta mais as ações, mas começa a entrar dinheiro no mercado como um todo. O mercado subindo por causa de uma injeção de capital estrangeiro, o que acontece? Isso aí anima o mercado. Se as ações começarem a subir, os FIIs podem começar a acompanhar. Isso aí pode mitigar um pouco o aumento da taxa de juros. E um terceiro ponto é que pode ser que a taxa de juros aqui no Brasil não suba. A gente nunca sabe. O Brasil é sempre uma caixinha de surpresa. Quem diria que a gente estaria aumentando os juros no final do ano, enquanto nos Estados Unidos eles estão diminuindo? Há 6 meses atrás era totalmente ao contrário. A projeção era que a Selic ia terminar em 8% ao ano e a gente estava ganhando dinheiro, o mercado ia explodir e agora a gente já está com um cenário totalmente controverso. Então, na minha opinião, existem várias possibilidades, mas sendo racional aqui, eu acredito que os fundos imobiliários vão continuar andando de lado até o final de 2025. Pode ser que o cenário mude? Pode. Mas do jeito que tá indo, eu acho muito difícil. E eu nem tô aqui pra desanimar ninguém não, viu? Vocês sabem que eu gosto pra caramba de fundos imobiliários, renda variável e vários tipos de investimentos. E quem me acompanha aqui sabe que esse é o melhor momento pra aproveitar as oportunidades. Só que a gente também tem que ser o quê? Racional. A gente não quer comprar fundo imobiliário, ações quando tá caro. A gente quer comprar quando tá barato. Só que a hora que cai, ninguém quer comprar porque tá com medo, não sabe quanto tempo vai ficar caindo, quanto tempo vai andar de lado. Porque no fundo a gente quer fazer o quê? Quer comprar hoje e quer que suba amanhã. Só que o mercado não funciona assim, né? Então, quanto mais tempo o mercado anda de lado, a gente tem mais tempo para aproveitar as oportunidades. Então, tudo isso aqui que eu tô falando para vocês são projeções. Ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Só que a gente consegue ser racional, olhando os dados e sendo um pouco mais analítico. Fui em um evento essa semana aqui, onde eu assisti algumas palestras de alguns economistas e entendi um pouco mais o ponto de vista deles, que às vezes eles não passam tanto para o mercado. Eu percebi que as projeções de vários analistas realmente é essa mesmo. Selic em 11, talvez até o final de 2025. E se tratando de crise, fundos caindo, várias questões econômicas, qual que é o melhor momento para comprar fundos imobiliários com desconto? Bom, primeiro ponto é quando você calcula o preço teto e encontra a margem de segurança de um fundo imobiliário. Eu ensino isso aí em detalhes para vocês dentro do Renda com FII, só que existem tanto uns momentos importantes de cada fundo, né? Às vezes o fundo ali, ele faz alguma movimentação e ele fica mais barato,
Mas também existem as janelas de oportunidade, como essas que a gente está passando aqui, que basicamente 90% do mercado está com desconto. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender a calcular o preço teto dos fundos imobiliários para você entender até que preço você pode pagar e qual que é a margem de segurança que você tem comprando o fundo naquele momento em que você está estudando ele no mercado. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui no card, onde eu ensino você a calcular o preço teto. Até libero a planilha de graça para vocês lá, para você conseguir calcular o preço teto de cada fundo que você tem na sua carteira. Mas o momento certo é quando você olha para aquele fundo que você está estudando e você encontra uma margem de segurança. A margem de segurança é o que traz realmente o impacto positivo na sua carteira de investimento, seja de ações, seja de fundos imobiliários, porque quanto mais barato você compra, você começa a mitigar o risco do fundo cair mais, e se ele sobe só um pouquinho também e você comprou uma margem boa, você já começa a pegar a valorização, seu yield on cost ainda aumenta. Então faça o preço teto e aproveite tanto os momentos de cada fundo quanto as janelas de oportunidade. E nesses momentos de estresse do mercado, o que eu percebo que muita gente não para pensar e não olha com uma percepção diferente para os fundos imobiliários. Que às vezes a gente compra o fundo imobiliário e a gente só olha a valorização da cota, quando o fundo imobiliário ele é um ativo para a gente fazer o quê? Ficar recebendo renda dele todos os meses. Então quando você olhar para os seus fundos imobiliários, você não deve olhar somente para a valorização das cotas, porque aquilo ali significa um pedacinho, uma porcentagem que você tem de vários imóveis aí que compõem o fundo. Quando você olhar para os seus fundos imobiliários, olhe para ele pensando na valorização da cota e nos dividendos recebidos. Para você entender o quanto você está ganhando com seus fundos imobiliários, você tem que fazer essa soma. Valorização da cota mais dividendo recebido. Se você fica preso somente na valorização da cota, seu fundo cai 1%, 2%, 3%, você esquece o quanto você já recebeu de dividendo dele e foca somente no preço de mercado. E é nesse momento que muita gente vende aí, acaba entregando ouro para a mão de outras pessoas e acaba vendendo um fundo aí que às vezes é muito bom e não colocou na conta os dividendos que esse fundo te pagou mensalmente. A minha opinião sobre os fundos imobiliários é essa: continuo comprando, continuo otimista com os fundos imobiliários, porque é esse momento aqui que vai fazer muita gente colocar dinheiro no bolso. Você ganha dinheiro na compra e não na venda. Quanto mais barato você compra, maior a sua margem de segurança, maior seu yield on cost e mais dinheiro você vai ganhando quando as cotas começarem a se valorizar. Então vamos continuar acompanhando o mercado. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui em primeira mão. Comenta aqui se na sua opinião os fundos vão cair mais ou se eles já estão precificados. Te aguardo, até o próximo vídeo.